E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim responder com vocês mais uma tag, dessa vez a tag dos escritores. Então, bora pro vídeo. Ah, mas por favor, antes de começar o vídeo eu já peço para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda, mas isso realmente faz diferença, então eu peço para vocês não esquecerem de deixar um like aí. Então, galera, essa tag aqui é uma tag bem curtinha que eu achei por aí na internet. Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui embaixo o link do site em que eu encontrei essa tag e, enfim. Aí vocês podem ir lá conferir a versão original, né, ou as respostas do criador da tag e, enfim. É bom sempre deixar as referências, não é? Mas, enfim, vamos começar essa tag. Primeira categoria: o autor que te iniciou no mundo da leitura. E para essa resposta aqui, eu trouxe a Rachel Renner Russell. Eu não sei se é assim que fala o nome dela exatamente, mas ela é autora do Diário de uma Garota Nada Popular. Isso aqui é uma série em que tem vários livros que acompanham a protagonista, a Nikki, e esse foi o primeiro livro que eu comprei, inclusive, na realidade que a minha mãe comprou para mim, e foi o primeiro livro que eu li, realmente, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, e eu lembro que eu reli ele umas 3 vezes até a gente ter condição de comprar o próximo livro. Então, essa história realmente ficou bem marcada na minha cabeça. Eu lembro que na época eu gostava muito dessa história, o humor é cheio de desenho por dentro. Tem várias piadinhas aqui, mas assim, eu não gostava da protagonista porque eu achava ela uma adolescente muito mimada. Mas, enfim, essa foi a primeira autora que eu li. Mas eu acho que também deveria deixar aqui a menção honrosa ao Maurício de Souza e a tantos outros autores que eu de fato não vou lembrar o nome, mas que são criadores de vários gibis que eu lia, tanto na minha casa, que a minha mãe tinha uma coleção, tem ainda uma coleção de gibis muito grandes, e na escola também, que foram as primeiras leituras que eu fiz, e imagino que muitos de vocês também, não é? Então, Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, eu lia muito o Zé Carioca, eu adorava o Zé Carioca, lia muito os gibis do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Mickey Mouse. Então, assim, os criadores, autores de gibis têm um lugar muito especial no meu coração. A próxima categoria é um escritor que te ganhou de volta e um que te perdeu para sempre. Aqui, nessa categoria, eu resolvi trazer o Horikoshi Kohei, o autor do mangá Boku no Hero Academia, como o autor que me ganhou de volta, porque esse é um mangá que eu gostava muito, inclusive eu finalizei ele bem recentemente, mas que eu gostava muito e que eu estava acompanhando há muitos anos os lançamentos, que era para sair semanalmente, embora geralmente saísse a cada 15 dias, tá? Mas, enfim, eu estava acompanhando há muito tempo. E eu acho que justamente essa questão de eu acompanhar durante muito tempo, semanalmente, esperar uma semana para poder ir lá e ler mais 13 páginas só da história, no final acabou me cansando um pouco, então eu passei mais de um ano sem ler. Eu realmente tinha perdido o interesse na história, mas eu voltei e finalizei, e que história boa! Esses 3 últimos volumes foram bons pra caramba, tá? É claro que a luta final poderia ter sido mais interessante? Óbvio que sim, mas todas as lutas finais de mangás poderiam ser mais interessantes. Eu acho que a gente sempre cria uma expectativa muito grande, então o resultado final nunca alcança as nossas expectativas ali, então acho que isso é um pouco da nossa culpa também, e também um pouco da culpa dos autores, porque colocam a expectativa lá no alto. Embora essa luta final tenha sido bem cumprida, eu ainda achei assim que foi fácil demais, tá? Não vou mentir, foi fácil demais. Achei que morreu, assim, gente de menos. Acho que se tivesse morrido mais uns 2 ou 3 personagens ali principais, do núcleo principal pelo menos, iria dar um pouquinho mais de emoção. Mas enfim, eu tô aqui falando mais do que deveria, não é? Até porque essa tag é só pra falar do autor que me ganhou de volta. Ele tinha me perdido, mas esses volumes finais realmente me trouxeram de volta e fizeram eu me empolgar novamente com a história. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, porque não tem essa questão aqui, não tem essa categoria nessa tag, que seria de um autor que te ganhou e que virou um dos seus favoritos, que no caso seria a Sofia Segovia, que eu conheci ela inicialmente há uns 2 anos atrás, e o primeiro livro que eu li dela
foi The Murmur of Bees, que não tem em português. Ela é uma autora mexicana, foi traduzida para o inglês, tem no Kindle Unlimited, e foi lá que eu conheci esse livro, inclusive, e ele é maravilhoso, tá? Ano passado eu li, melhor, ano passado não, no início desse ano, eu li Tears of Amber, foi o segundo livro que eu li dessa autora, e maravilhoso igual a Murmur of Bees, ou talvez até melhor, eu não sei decidir, mas assim, The Murmur of Bees esteve no meu top 3 de melhores leituras do ano, no ano em que eu li ele. E eu já vou dar um spoiler pra vocês, tá? Mas Tears of Amber com certeza vai estar na minha lista de favoritos desse ano também. Então, essa é uma autora que eu conheci recentemente e já entrou assim pra lista dos autores favoritos. E a escritora que me perdeu para sempre foi a Sally Rooney, que eu li o livro dela recentemente, que é Belo Mundo, Onde Você Está. E assim, não gostei, detestei a história. Acho que eu até comentei sobre ele no último vídeo que teve aqui no canal, que foram das atualizações de leituras. E, enfim, de fato, não gostei e não tenho interesse de ler outros livros dessa autora. Próxima categoria: um escritor brasileiro e um estrangeiro. Para a categoria de escritor brasileiro, sinto muito ser clichê, mas eu vou ser obrigada a trazer aqui Machado de Assis, que eu comecei a ler ele também há pouco tempo. Até então eu tinha muito medo de ler ele, eu achava que ia ser muito complicado. Eu tinha tido uma experiência negativa com ele no ensino médio. E quando eu finalmente conheci a escrita dele, a literatura dele, eu adorei. E assim, eu acho que é o meu autor nacional favorito, tá? E sim, gosto muito dele. Não teria como não trazer ele aqui. É o autor nacional que mais marcou a literatura brasileira. Não tem muito o que contrapor quanto a isso, não é? Ele tem que estar aqui. E o autor estrangeiro que eu resolvi trazer aqui para vocês é o Lev Tolstói. Eu estou aqui com essa edição da Ana Karenina. Eu ainda não li esse livro, mas eu já li alguns contos dele. Eu li A Morte, de Ivan Ilitch, e eu li Felicidade Conjugal. E os dois contos são muito bons, mas assim, nada se compara com Felicidade Conjugal. Acho que foi o melhor conto que eu li na minha vida. E eu já li alguns contos, então isso é algo razoável. Eu adorei a escrita do Tolstói e eu não poderia deixar de trazer ele aqui, sabe? É um autor internacional que, assim, top, top, tá? Acho que ele viveu há 150, quase 200 anos atrás. E ele continua sendo um marco da literatura mundial, tá? Mundial. Então, assim, o cara é um arraso, tá? O cara é um arraso. Próxima categoria aqui é um autor zona de conforto. Para essa categoria, novamente eu trouxe dois nomes aqui. O primeiro que eu tenho para mostrar para vocês é a Jojo Moyes. Por incrível que pareça, eu só li 2 livros dela, mas os 2 livros dela que eu li, eu gostei muito. Então, eu tenho, assim, a certa confiança de que o livro que eu vou pegar dela vai me agradar, sabe? Pode não ser um favorito da vida, mas acaba sendo uma leitura bem agradável e geralmente bem emocionante. Então, eu gosto bastante do jeito que ela narra as histórias. E, assim, autora zona de conforto. E o outro autor que eu trouxe aqui para encaixar nessa categoria também é o Stephen King, que eu já li vários livros dele, inclusive eu acho que ele é o autor que eu mais li livros, ou pelo menos um, dois, e assim, ele não é uma unanimidade no meu gosto, tem alguns livros dele que eu desgosto realmente, tem alguns livros que eu sou neutra, e tem outros livros que eu gosto muito, mas os livros que eu gosto muito. Então, enfim, ele acaba sendo um autor que quando eu pego o livro eu tenho mais expectativa de gostar do que desgostar. Então, para mim, acaba sendo quase que uma zona de conforto. Embora a maior parte dos livros dele sejam bem desconfortáveis de serem lidos. E, por último, um autor que você traria de volta dos mortos. E aqui eu resolvi trazer a Jane Austen, que ela simplesmente é a autora de uma das minhas histórias favoritas, tá? Não é o meu livro favorito da vida. Porém, o filme, a adaptação de 2005, que é baseado nesse livro aqui, ele é o meu filme favorito da vida. Então, assim, tem os outros livros dela aqui, eu tenho quase a coleção completa, só esperando para eu ler. E, assim, quando eu li, eu também gostei bastante da história. Então, sabe,
E ela era uma moça à frente do seu tempo, tá? Ela era uma mulher do seu tempo, mas ela era à frente do seu tempo. As protagonistas que ela trazia, elas não eram exatamente as mocinhas que eles estavam acostumados a ver nos romances naquela época. E eu, de fato, teria um pouco de curiosidade de saber o que ela acharia das mocinhas das histórias de hoje em dia, ou em que ponto a nossa sociedade chegou aqui, principalmente no quesito de direitos para as mulheres, tá? Porque nessa época, mulheres não podiam ter títulos, propriedades, nada. Então, inclusive, isso aí é uma crítica bem forte que a gente consegue encontrar aqui no meio dessa leitura, porque nós temos a Elizabeth, e que é uma das filhas de um casal lá. O cara tem algumas propriedades, mas ele só tem filhas mulheres. Então, a hora que ele morrer, essa propriedade vai passar para um primo distante. E elas vão estar a Deus dará. Então, enfim, eu gostaria de saber o que a Jane Austen acharia da nossa sociedade hoje em dia. E, enfim, pessoal, essa foi a tag. Eu sei que o vídeo é curtinho, mas eu acho divertido trazer esses vídeos de vez em quando para descontrair aqui no canal. Gostaria que você deixasse aí embaixo se a dicção foi para casa, né? Enfim, eu gostaria que você deixasse aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo também, se você gosta de tags, e aproveita e deixa aí embaixo também qual que seria o autor que você traria de volta dos mortos, se você tivesse esse poder, tá? Vamos conversar aí, eu espero ver vocês no próximo vídeo, e, enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, comenta aí, se inscreve no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!